Olá! Hoje vamos explorar uma mudança assim fundamental no direito, o neoconstitucionalismo. Temos em mãos um resumo bem completo sobre direito constitucional. Olá. É um tema-chave, né? Realmente mudou a cara do direito. É isso aí. Nossa missão aqui é ir fundo e entender como a Constituição, que, sei lá, antes podia parecer um documento mais formal, um pouco distante, Uhum, ganhou esse protagonismo todo, sabe? Influenciando diretamente o sistema jurídico e a vida das pessoas. totalmente. Basicamente, a grande virada é que a Constituição deixou de ser só um manual de organização do Estado, ela passou a ser vista como a fonte principal mesmo de direitos e deveres, com força para ser aplicada diretamente. Exatamente. É a ideia de que ela tem eficácia direta, né? Não precisa sempre de uma lei complementar para valer. Para a gente entender de onde isso veio, precisamos voltar um pouquinho na história. A semente foi plantada na Europa, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Exatamente. Foi tipo assim uma reação direta aos regimes totalitários, sabe? Nazismo, fascismo. Sim. Percebeu-se que só a lei escrita, aquela coisa formal, não bastava para evitar barbáries. O ponto crucial foi essa necessidade de reconstruir os sistemas jurídicos sobre valores fortes, sobre direitos fundamentais inegociáveis. Entendi. As constituições alemã de 49 e a italiana de 47 são marcos disso aí. Elas já vieram com essa carga valorativa muito forte. E essa onda de valorização da Constituição chegou por aqui também, imagino, especialmente com a redemocratização. Sim, sim, com certeza. E no Brasil, o símbolo máximo é a nossa Constituição de 88. Ela é um exemplo claro dessa corrente neoconstitucionalista. Como assim? Um exemplo claro. Bom, ela é recheada de direitos fundamentais, né? E mais importante, ela dá aos princípios constitucionais status de norma jurídica, com força para obrigar mesmo. Certo. E também criou mecanismos bem robustos de controle, para garantir que as leis estejam alinhadas a ela. É uma superação daquela visão mais antiga, né? O positivismo estrito. Busca uma conexão maior com valores éticos, sociais, o que alguns chamam de pós-positivismo. Entendi. E um dos pilares que sustentam isso tudo é a tal força normativa da Constituição. Na prática, o que isso mudou concretamente para as pessoas, para o dia a dia? Ah, mudou tudo. Significa que as regras e principalmente os princípios da Constituição não são só, tipo, um discurso bonito, uma carta de intenções. Uhum. São normas jurídicas para valer, sabe? Que vinculam o governo, os cidadãos, todo mundo. E podem ser cobradas na justiça diretamente. Mesmo sem uma lei específica detalhando. Exato. Direitos como saúde, educação, dignidade passaram a ter aplicação direta e imediata. Não dependem mais de uma lei específica para começar a valer. Isso deu um poder, assim, imenso à Constituição. Nossa, faz todo sentido. E essa força toda, naturalmente, deve ter alterado a forma como os juízes interpretam a lei e a própria Constituição, imagino eu. Com certeza. A interpretação deixou de ser só aquela coisa mecânica de encaixar a regra no caso. Entrou em cena o que a gente chama de hermenêutica constitucional, com técnicas assim mais sofisticadas. Que tipo de técnicas? Olha, quando princípios importantes batem de frente, sei lá, liberdade de expressão versus privacidade, um exemplo clássico, usa-se a ponderação. É uma análise cuidadosa para ver qual princípio deve ter mais peso naquela situação específica, naquele contexto. Entendi, não é uma regra fixa, então? Não mesmo. Além disso, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade se tornaram ferramentas, assim, diárias. Para quê? Para avaliar se atos do governo ou mesmo leis que restringem direitos são justos, se são necessários, se não são exagerados, sabe? Certo, faz sentido. E falando em avaliar atos do governo, isso nos leva a pensar no papel do judiciário, que parece ter ganhado um destaque enorme nesse cenário todo, né? Sem dúvida alguma. É o que a gente chama de expansão da jurisdição constitucional. O judiciário, em especial os tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, O STF, né? isso, o STF, ele assumiu uma postura mais ativa. Não é só aplicar a lei que o legislativo fez. É interpretar a Constituição, garantir que ela seja cumprida e, se for preciso, invalidar leis ou atos do poder público que sejam incompatíveis com ela.
E como ele faz isso? A ferramenta-chave para isso é o controle de constitucionalidade, que no Brasil existe tanto de forma difusa por qualquer juiz, quanto concentrada, lá no STF. Ou seja, a Constituição passou a irradiar seus valores por todas as áreas do direito, não fica só lá no topo. Exatamente, é o fenômeno da constitucionalização do direito. O direito civil, por exemplo, hoje pensa na função social da propriedade, dos contratos, não é só a vontade das partes e pronto. Ah, interessante. Direito penal, idem. Tem que pensar na humanidade das penas, no respeito à dignidade do preso. O direito administrativo incorporou princípios como moralidade, eficiência, publicidade de forma muito mais forte. Então, todos os ramos do direito. Isso. Todos passaram a ser lidos e aplicados sob o filtro dos valores constitucionais. A dignidade da pessoa humana, por exemplo, virou um norte para todo o ordenamento jurídico. Não é só um princípio isolado. Então, resumindo a ópera, para a gente organizar as ideias. O neoconstitucionalismo deu poder efetivo à Constituição, Isso. colocou os direitos fundamentais no centro do palco, Fundamental. revolucionou a interpretação das leis, com ponderação, proporcionalidade, Exato. e deu ao judiciário um papel de protagonista na garantia disso tudo. É. Uma transformação e tanto no direito. Uma transformação essencial, eu diria, para consolidar o Estado democrático de direito que a gente busca. Mas, claro, como toda grande mudança, ela não vem sem debates, sem intenções. Que tipo de debate? Bom, essa centralidade do judiciário e essa interpretação mais aberta, baseada em princípios, levantam questões importantes sobre os limites da atuação judicial. É aí que entra a discussão sobre o famoso ativismo judicial, né? Ah, sim, ouvi muito falar disso. Até onde o juiz pode ir? Outra questão é sobre a segurança jurídica. Será que as decisões não se tornam menos previsíveis quando dependem tanto de ponderação? E tem também a questão da legitimidade democrática. Juízes não são eleitos, né? Até que ponto eles podem tomar decisões com tanto impacto social e político que às vezes contrariam o que foi decidido pelos representantes eleitos? São debates complexos. Com certeza. Fica então a reflexão, né? Como essa visão de uma Constituição tão presente, tão forte, impacta o dia a dia e a relação entre os poderes aqui no Brasil hoje. Onde é que está o equilíbrio entre garantir direitos fundamentais, que são essenciais, óbvio, Sim. e, ao mesmo tempo, respeitar a estabilidade jurídica e as escolhas feitas democraticamente pelo Legislativo, pelo Executivo? É uma pergunta difícil. Muito difícil. E há um debate constante na sociedade e no próprio direito. Bom, agradecemos a companhia nesta análise. Esperamos ter trazido um pouco de clareza sobre esse tema tão relevante e, às vezes, complexo. Foi um prazer discutir isso. Até a próxima!